Provérbios 6, versículo 20 até o 24. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Irmão, nós vamos falar hoje sobre leis do céu para a vida na terra. E aqui nós temos uma figura bem clássica de um pai orientando o seu filho. E a grosso modo nós temos que observar que aqui é Deus nos orientando através da sua palavra. Leis do céu para a vida na terra. E Deus, irmãos, colocou os pais como professores divinos para educar. Então, se você observou aí, nós temos três vocábulos muito interessantes que você vai ver. Nós temos aqui mandamento, nós temos instrução e temos também repreensão. No verso 23, mandamento, instrução e também repreensão. Sendo, irmãos, entender aqui que o mandamento é composto por toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é o mandamento do Senhor. Quando falamos em mandamento, parece que nós estamos com o nosso foco nos 10 mandamentos, mas não é. Mandamento aqui é toda a palavra de Deus, principalmente nós que estamos do lado de cada cruz de Cristo, e que tanto o cano do Antigo Testamento como do Novo foram fechados. Então nós temos a palavra de Deus escrita, então esse é o mandamento do Senhor. E podemos ver que instrução é aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Existe o mandamento e existe aquilo que a palavra de Deus exige de nós. Isso damos o nome de instrução. E temos a repreensão no verso 23, que é quando essa palavra pregada, ensinada, nos confronta o nosso pecado, confronta a nossa vida. A palavra de Deus pregada, exposta, é como se estivéssemos, amados irmãos, diante de um espelho e olhando as nossas sujidades, olhando quem somos. A palavra de Deus, quando nós nos colocamos diante dela, ela revela aquilo que está dentro do nosso coração. Se você observar lá em Hebreus capítulo 4, é exatamente isso. Não há criatura nenhuma que fica escondido diante da palavra de Deus, porque ela vai em juntas e medulas, ela penetra até juntas e medulas, na divisão de alma e espírito. E esse linguajar é para nos mostrar como a palavra de Deus é poderosa e expõe o nosso coração. Então, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, quanto mais nós deixamos de congregar e ouvir a palavra de Deus, quanto mais nós negligenciamos os estudos da escola bíblica dominical ou qualquer estudo durante a semana, quando nós nos relaxamos também até mesmo na meditação diária da palavra de Deus, nós vamos ficando sem instrução. Nós vamos adquirindo vocabulários que não são divinos. Porque, irmãos, aquilo que molda a nossa vida, o nosso caráter, é aquilo que está lá dentro do nosso coração. Se são as coisas do mundo, é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos defender. Mas quando a palavra de Deus estiver dentro do nosso coração, tomar conta do meu coração, do seu coração, é isso que eu vou expressar, é isso que você vai expressar. Você conhece alguém que medita na palavra de Deus todos os dias? É quando a maneira que essa pessoa vive no mundo, como ele procede no mundo, o que ele fala, qual é o seu vocabulário? O vocabulário do cristão, irmão, tem que ser saturado das Escrituras. Ele não pode ser um vocabulário chulo. E às vezes cometemos isso, né? Às vezes usamos vocabulário chulo. Às vezes falamos coisas que até inconvenientes com as pessoas. Mas quando, irmãos, nós lemos a Bíblia todos os dias, meditamos,
fazemos esforço para estar na casa de Deus, para aprender. Uma leitura que nós fazemos aqui, irmão, da palavra de Deus junto, isso é muito salutar para a nossa vida. Isso traz um grande peso para a nossa vida espiritual e traz grande instrução, e não somente instrução, traz repreensão também. Ela nos repreende. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais luz teremos na nossa mente e no nosso coração. E quanto mais nos afastarmos da palavra de Deus, mais ficamos, irmãos, com pensamento dúbio, mais, irmãos, expressaremos coisas que não agradam a Deus, coisas que não trazem, irmãos, satisfação na nossa alma. Então, meus irmãos, podemos dizer aqui seguramente que a maneira correta de um homem se relacionar com Deus é por meio da obediência à sua palavra. Você quer conhecer alguém que vive em obediência a Deus? Não tem como ele viver em obediência se ele não contiver no seu coração a palavra de Deus. É preciso que ele se aproxime da palavra de Deus. É aquilo que o Salmo 1 fala, você lembra lá? Olha, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Evidentemente, a Bíblia não está dizendo que você vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro e a noite inteira, mas que você tem que tirar tempo de manhã, tempo à tarde, tempo à noite, para ler e meditar na palavra dele. Assim, irmãos, você vai ganhando força contra o pecado, como diz Hebreus, que tenazmente nos assedia. Então, aqueles que obedecem, que têm um relacionamento com Deus, são aqueles que têm uma afinidade com a palavra de Deus, irmão. Como é triste, né? A gente passar o dia todo, como é triste isso, passar o dia inteiro e não meditar na palavra de Deus. Como que Deus vê isso? Como que Deus está percebendo isso na nossa vida, irmãos? Isso é para nós meditarmos. A gente fica envolvido com tanta coisa, principalmente, né, nessa época de tecnologia, é grupo para lá, grupo para cá, e a gente fica curioso, querendo ver qual é a mensagem que chegou, e o tempo vai passando e a gente não tira tempo para meditar na palavra de Deus. Nós não podemos, irmão, ter pressa para ler a Bíblia, né? Não podemos. Nós precisamos, irmãos, nos deter no texto e nos aproximar assim, irmão. Quando eu aproximo das Escrituras Sagradas, eu estou aproximando de Deus, porque ela me leva a Cristo, e Cristo me conecta com Deus. É isso, irmãos. Deus fala, Deus instrui, Deus encoraja, Deus disciplina por meio da Santa Escritura. Por isso, a vida de qualquer pessoa, irmão, está mesmo ligada à palavra de Deus. Olha uma pessoa dentro e fora da igreja. Olha uma pessoa, como ela se comporta. O estado no qual a pessoa vive revela muito a maneira como ela está lidando com as Escrituras. E isso aqui, irmãos, a palavra de Deus, como diz o salmista, é um tesouro inigualável, é um tesouro que não tem preço. E como que Deus usou aproximadamente 40 escritores, num tempo aproximado de 1.600 anos, para escrever a sua palavra e colocar em nossa mão, e mais ainda, colocou no nosso vernáculo, né, na nossa língua. Nós podemos ler a palavra de Deus. Oh, queridos irmãos, a minha preocupação hoje, como pastor e como crente também, né, é que cada um de nós, irmãos, nos aproximemos da palavra de Deus, porque é aqui que está, irmãos, a fonte de poder, a fonte de instrução, a fonte, meu Deus, de encorajamento para nós, é aqui que está. Você conhece como que uma pessoa se relaciona, um filho se relaciona bem com seu pai? Você conhece. A maneira como ele se relaciona com seu pai é na convivência, no dia a dia. Você conhece se ele teme a Deus ou não, é no seu relacionamento familiar.
pessoas, irmãos, filhos, melhor dizendo, porque esse texto aqui está direcionado ao filho, filhos que não têm um bom relacionamento com seus pais, sejam eles de natureza que for, não importa, eles são pais, aqui está revelando o que está dentro desse filho, do seu coração, né? Está revelando como que ele está relacionando com Deus. Como diz João, nós provamos que amamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos. Se nós não amamos os nossos irmãos, como nós vamos, a quem nós vemos, como nós vamos amar a Deus a quem não vemos? E é aqui que está esse conselho, essa advertência de um pai para o seu filho. É isso, irmão, nós precisamos atentar para isso. Exemplo da palavra de Deus como instrução. Instrução, irmão, são avisos. Avisos. Olha, você vai dirigir o seu veículo numa BR. O que você vê? Placas te instruindo. Curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda. Desça engrenado. Acenda os faróis, abaixa. São avisos. Olha, velocidade limite aqui é tanto. Se você desobedecer, você pode incorrer num acidente fatal. Assim é a palavra de Deus para nós, são avisos. E tudo aqui que o sábio está dizendo para o seu filho, culmina lá no versículo 24, não é? Olha, você precisa atentar para o mandamento, você precisa atentar para a instrução, para qual propósito? Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. É para isso, meu filho, que eu estou te orientando. É para isso. A instrução, meus irmãos, nos livra de nos envolver com perigo e desastre espiritual. Você sabe que quase tudo que compramos tem um manual de instrução. Você compra o seu telefone, tem um manual de instrução. Como que você faz para usar aquele smartphone? A TV, a sua geladeira, o seu carro, tudo tem um manual de instrução. Irmãos, e para convivermos e vivermos bem aqui na terra, temos também um manual de instrução, é a palavra de Deus. Se nós não lemos e meditamos nesse manual, nós vamos, irmãos, errar. E isso pode até mesmo ser desastroso para a nossa vida. Mas aqui, olha de novo aqui o verso 20. E não deixes a instrução de tua mãe. Ô irmão, talvez eu não estaria exagerando que a maior parte do tempo que um filho passa com sua mãe. E a maior instrução que um filho recebe da sua mãe. Ele está recebendo da sua mãe no dia a dia. Então você pode perceber como é importante uma mãe que lê a Bíblia, uma mãe que estuda a Bíblia, uma mãe presente na escola bíblica dominical, uma mãe presente nos estudos bíblicos, uma mãe presente na igreja. Se ela não está presente na igreja, se ela se afasta da comunhão dos santos, irmão, se ela não ler a Bíblia, como ela vai instruir o seu filho corretamente? Muito difícil, muito difícil. E você sabe, irmão, nós temos enorme admiração pela sabedoria que Salomão tinha. Mas pode acreditar que muita coisa que Salomão aprendeu na vida, aprendeu com Batseba, sua mãe. Ela foi instruindo ele ao longo dos anos, foi falando com ele, até mesmo porque Salomão era o rei, na verdade, o rei Davi era um homem muito ocupado, um homem de guerra, sempre estava fora. E ali Batseba junto com Salomão. E sabemos que a sabedoria de Salomão foi uma sabedoria ímpar. Como Tiago diz, ela veio do pai das luzes, a sabedoria de Salomão. Mas muito do que este homem aprendeu, com certeza ele aprendeu da sua mãe. Ouvindo, irmãos, uns relatos seculares aí, certo escritor escreveu o seguinte, eu quero ler aqui para vocês, sobre relação mãe-filho. Ele fez uma pesquisa de relação mãe-filho com base na opinião secular. A opinião secular, e ele rechaça a opinião secular.
Quem diz que uma mãe é uma trabalhadora não qualificada é porque nunca deu um banho numa criança. Dá banho, tenta dar banho numa criança, coisa simples, mas vai dar para você ver um recém-nascido. E as pessoas, a sabedoria popular diz que uma mãe que vive no lar, só no lar, é uma mãe, é uma mulher desqualificada. E esse escritor rechaça. É porque ele nunca deu banho no recém-nascido, ele não sabe. Não é só jogar água no bebê. Tem muitos cuidados que só uma mãe sabe fazer, sabe proceder. E ele continua, né? Continua. Quem diz que ser mãe é um instinto natural é porque nunca levou uma criança de 3 anos para fazer compras. E ele diz ainda, né? Ele diz ainda, porque é nesse momento que a mãe instrui a criança o valor das coisas. Isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente não tem dinheiro para isso. A gente pode comprar isso aqui. E aqui a gente não pode. Observe que a palavra de Deus está dizendo, não despreze a instrução da sua mãe. Mas essa mãe precisa temer a Deus. Essa mãe precisa ler a Bíblia. Essa mãe precisa conhecer a palavra de Deus. E ele concluiu na sua pesquisa que os maiores economistas, aqueles que têm bom gerenciamento financeiro, todos eles tiveram a mãe que diz, isso aqui é muito caro e não pode. Você precisa deixar isso aqui que é supérfluo, comprar o necessário. É no corredor do supermercado, diz esse escritor, que se formam os maiores economistas e homens que gerenciam bem a sua casa financeiramente. Não despreza a instrução da sua mãe. Não despreza. Quem diz que uma boa mãe nunca grita com seu filho é porque nunca deparou com ele jogando pedra na janela do vizinho. Hoje não pode gritar com o filho. Constrange. Não pode gritar com o filho no público. Não é aí a sabedoria secular? Não pode. E esse escritor diz, quem diz isso é porque nunca viu seu filho jogando uma pedra na janela do vizinho. Se o filho fez algo gritante publicamente, a boa mãe deve repreendê-lo de forma veemente na presença de todos. Na presença de todos. Ah, mas isso vai constranger a criança. Ele já fez algo constrangedor. Ele jogou pedra na janela do vizinho. Essa é a mãe que instrui, que repreende. E a mãe aprende isso aonde, irmãos? Na Santa Escritura. Ela aprende aqui. Aprende aqui. Quem diz que uma mãe pode encontrar todas as respostas para suas perguntas de criação de filho no livro, é porque nunca teve uma criança enfiando feijão no nariz. Eu acho que a maioria das mães já depararam com a cena dela. Como tirar esse feijão agora? Né? Como fazer isso? Esse que diz, olha, ser mãe, você lê no livro como ser mãe. Não, é a prática. Você vive com o seu filho, você sabe o que ele está mexendo, né? Como diz a gente que já lidou com a criança, né? Quando está muito quietinha, pode olhar, que está aprontando alguma coisa e a mãe está sempre atenta. E não é à toa, amados irmãos, não é à toa, não é sem sentido. E não deixe a instrução de tua mãe. Oh, como é bom, irmãos, saber disso. Agora vamos para o versículo 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao teu pescoço. Nas Escrituras, amados irmãos, o termo coração se refere ao centro do controle do ser humano. É o código-fonte do centro do controle do ser humano. Se o coração do homem está cheio da palavra de Deus, irmãos, a fonte está cheia. Mas se estiver cheio de novela, cheio não sei de quê, cheio de desenhos perigosos, de desenhos violentos, de filmes violentos, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar uma criança agitada, uma criança que não tem controle. Ó, irmão, se a fonte é boa, o resto será também bom. Enche o coração, diz aqui a palavra de Deus, de instrução do seu filho. Ata no pescoço, é como joia no seu pescoço. Mas aqui nós precisamos de olhar o contexto da época, né?
Como que nós conhecíamos uma pessoa que tem posses no mundo antigo? Como nós saberíamos que aquela pessoa tinha dinheiro, tinha status social, nas suas vestes e também nas joias que usava? E aqui a palavra de Deus diz, a instrução é no coração. Aí ele está dizendo, olha, instrui, coloca esse tesouro lá dentro, de forma invisível no coração do teu filho, mas põe também no pescoço dele, para ele manifestar isso de forma visível. Quando as pessoas olhavam para uma mulher que tinha um colar de ouro no seu pescoço, essa tem posse. Essa aí eu preciso respeitar porque ela tem dinheiro. É assim que era no mundo antigo, não é? E aqui a palavra de Deus diz, a instrução da mãe e do pai são como colar no pescoço do filho. Que coisa gloriosa, irmãos. Olha, irmãos, você vai lá para Mateus capítulo 23. O que diz Mateus 23, especialmente versículo 5, né? Jesus censura a hipocrisia dos fariseus de colocar a palavra de Deus em filactérios, na sua roupa. Em Deuteronômio capítulo 6, você vai observar que Deus fala, amarra a tiara da minha lei na testa desse menino, na mão desse menino, fala com ele da minha lei, andando pelo caminho, voltando, deitando, levantando, assentando, fala com ele da minha lei. E os fariseus levaram isso ao pé da letra, né? Colocaram filactérios da palavra de Deus na sua roupa, mas é só na roupa que eles tinham isso. Era somente nas indumentárias religiosas dele, mas na verdade o coração deles estava, como Jesus falou, o que Jesus disse? Sepulcro caiado. Não tinha a palavra de Deus lá. Você percebe isso, irmãos? Amados irmãos, é muito perigoso você colocar versículo bíblico lá no para-brisa do seu carro. Muito perigoso. Não é colocar o versículo bíblico lá no para-brisa do seu carro, mas como você está dirigindo? Como? Já pensou? Eu já me deparei com essa cena, irmãos, de uma pessoa me fazer uma ultrapassagem, está lá no versículo bíblico lá. Fazer uma ultrapassagem no lugar errado, numa velocidade fora da via. Então, o que adianta a palavra de Deus no carro, na roupa? Outros pegam a Bíblia e colocam ela aberta lá na mesa, num lugar. Outros colocam o versículo bíblico nos portais, colocam o versículo bíblico espalhado para tudo quanto é lado. Mas, irmão, aqui é no coração. Nós lemos Salmo 119. Aonde que deve ter a palavra de Deus? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não adianta a palavra de Deus estar espalhada na casa, se não está dentro do meu coração, se ela não está se o meu procedimento não reflete isso. Eu disse aqui anteriormente, qual é o valor monetário, o status social de uma pessoa no mundo antigo? Era o ouro exposto, todo mundo está vendo. E qual é o valor de uma pessoa que teme a Deus, que lê a Bíblia, que guarda os seus mandamentos? É como ele vive na sociedade. O que ele compartilha na internet, o que ele vê na internet, o que ele assiste na internet, os valores que ele defende, a ética que ele defende. Aí vai mostrar quem ele é. É isso, irmãos, é simples. Não precisamos, de forma alguma, ficar aqui acusando ninguém. Agora, irmãos, diz o nosso texto que os mandamentos e instruções são joias de Deus. E nós precisamos colocar essas joias na nossa vida, lá dentro do nosso coração. Mas também, se eu coloco a palavra de Deus no meu coração, isso vai manifestar automaticamente. Você lembra do profeta Eliseu? Lembram dele? O profeta Eliseu. Ele sempre passava. E tinha uma mulher no alpendre, observando a vida do profeta Eliseu. O que ela disse para a mulher dele? Olha, vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Oh, irmão, como seria salutar, como seria maravilhoso se os nossos vizinhos dessem esse testemunho de nós, né? Vejo que este homem é um santo homem de Deus. Vejo que esta mulher é uma mulher de Deus. Vejo isso. Olha, está vendo, irmãos, aonde a palavra de Deus está? Lei celeste para viver na terra.
É isso que a palavra de Deus é para nós. Agora vamos aí para o versículo 22. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Essas 3 etapas da vida do homem, né? Todo mundo está nessas 3 etapas aqui. Todo mundo vive isso aqui. Viver a vida que é caminhar, você vai viver a sua vida. E você também vai dormir, você vai acordar. E você também vai, irmãos, falar. Você vai conversar com alguém. E se nós não estivermos saturados da palavra de Deus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 18, nós vamos falar a posteriori. Olha, Paulo ora e faz uma oração maravilhosa lá para a igreja de Éfeso. Olha, eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para saber a vocação de vocês. Meus irmãos, o Senhor nos colocou nesse mundo como sal e luz, e nós não podemos de forma alguma, irmãos, transigir com os costumes deste mundo, com os valores deste mundo, de forma alguma, não podemos, porque isso está refletindo o que está lá dentro do nosso coração. Caminhar, deitar e acordar resume toda a conduta que uma pessoa tem na vida. E de novo temos aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Anda pelo caminho, deitando, levantando, falando. Está lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Fala com seu filho aí. Fala da minha lei para ele. Não deixa de falar, não. O filho, irmão, que obedece às instruções dos seus pais, retratado aqui por toda a lei de Deus, de forma alguma caminhará para a casa da mulher vil, jamais se deitará nesse leito contaminado e nunca acordará nesse estado de putrefação moral. Quantos crentes afundados na putrefação moral? Quantos? E eu não vou dizer que não tem líderes afundados nessa putrefação moral. Quantas mulheres tem na tela de um computador, não é verdade? Quantas não tem? Mas aquele que satura o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, irmão, ele nunca vai transigir por esse caminho. A palavra de Deus vai instruir, a palavra de Deus vai repreendê-lo também. Porque, irmãos, é exatamente esse o objetivo de guardar a lei do Senhor. Esse é o objetivo. O que diz lá 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que é o mesmo que Provérbios 6 aqui. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, olha, observa os para, olha as preposições para. Em português a preposição para indica finalidade e propósito. Para. Toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, é educação para todos os segmentos da nossa vida. E observe que sabedoria aqui é vista como exercendo 3 propósitos na vida do cristão, porque ela ensina, repreende e corrige. E se você observou também, você viu que são as mesmas coisas de Provérbios aqui, capítulo 6, versículo 23. Como que há uma harmonia da palavra de Deus para instruir, para educar e para repreender, irmãos, na nossa vida. E o versículo 23 aqui, irmão, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Versículo 23. Irmãos, estamos tão acostumados a viver com luz na nossa rua, estamos tão acostumados a acender lâmpadas potentes na nossa casa, na nossa igreja, que nós não nos deparamos como era difícil caminhar no mundo antigo, porque nós caminhamos, está tudo iluminado, até mesmo as rodovias estão iluminadas, alguma parte, né? Uma parte está iluminada. E nós não temos noção do que o autor está falando aqui. No mundo antigo, irmãos, era uma escuridão no caminho.
tinha muitos bichos peçonhentos, tinha buracos, e caminhar ali sem luz era acidente fatal. É por isso que ele está falando aqui no versículo 10, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Amados, aqui está o ponto. Salmo 119, versículo 105, todo mundo sabe de cor, né? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés. Aqui, estou iluminando, onde estou pisando? Irmãos, se nós fôssemos meditar aqui nesse versículo, aonde estamos andando, né? Onde estamos andando? Que caminho nós estamos trilhando? Onde nós estamos indo? E podemos dizer, de uma forma tecnológica, né? Qual caminho na web nós estamos trilhando, né? É a palavra de Deus? Será que é a palavra de Deus? Precisamos pensar nessas coisas. Agora, irmãos, tenta dirigir o seu veículo, você vai no ABR, vamos pegar aqui a 381, a nossa 381 aqui, de João Molevade a Ipatinga. Na verdade, daqui a João Molevade é curva para lá e para cá. Pensa, naquele momento o farol do seu veículo apaga. Tem jeito de você continuar a sua viagem? A menos que você queira sofrer um grave acidente. Por isso a importância da luz, a importância da lâmpada. Aqui trazendo, irmão, para o nosso texto, como é importante a Bíblia como lâmpada, como luz na nossa vida, para nos guiar, para tomarmos decisões sensatas, até mesmo no nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, como isso é importante para nós. Por isso, irmãos, que eu volto a dizer, eu não quero ser tão enjoativo com vocês, mas, queridos irmãos, leiam a Bíblia todo dia, medita na palavra de Deus todo dia. Tira tempo para você meditar na palavra de Deus todos os dias. Faça isso, você vai ver como que a sua vida vai dar uma guinada espiritualmente. Thomas Watson, ele, comentando sobre o versículo 24, um puritano lá do século 17, ele diz o seguinte: ele diz que o maior pecado do ser humano é o pecado do prazer. Todo mundo busca prazer. Prazer na bebida, prazer no alimento, prazer numa casa bonita, prazer num carro novo. Dizer que o maior pecado do ser humano é o prazer. Mas aqui o nosso texto, e aí Thomas Watson diz que, mas o maior pecado dos prazeres é o pecado do sexo ilícito. Como as pessoas muitos estão afundados nisso, né? Como? E aqui é exatamente o versículo 24 trata, né? Ele trata exatamente disso. E essa mulher aqui, irmãos, está transfigurada. Você viu da mulher? Viu? Que tem um jeitinho para pegar os incaustos, para pegar aquele que não medita na lei. Lembra lá? De que maneira o jovem guardará puro o seu caminho? Lendo a Bíblia, guardando a palavra de Deus no seu coração. É Ele que vai tomar conta dos nossos desejos. E você lembra que Paulo diz para Timóteo: ó Timóteo, tu porém, meu filho, foge dos desejos da mocidade. Se Paulo falou isso, porque Timóteo, o jovem, já estava pendendo para esse lado. Você é um pastor, Timóteo, jovem, mas foge dos desejos da mocidade. Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus não tem jeito, irmão, de vencer o pecado. Nem eu e ninguém vence o pecado sem a palavra de Deus. Ninguém vence. Ninguém vence. E ninguém consegue, irmãos, chegar e confrontar esse pecado cara a cara. As pessoas dizem, elogiam muito José. Ah, que José, que menino maravilhoso. Esquecem, essas pessoas esquecem. 3 vezes Deus fala lá em Gênesis. E Deus era com José, uma vez. Segundo, e Deus era com José. E terceiro, e Deus era com José. Agora, tira Deus para você ver. Quem é o homem? Quem é José? Quem é eu e você?
Nunca, irmãos. É só Deus. Por isso que a palavra de Deus aqui, ele coloca como joia no nosso pescoço. É um valor incomensurável, a palavra de Deus. E como nós deixamos essa joia de lado, né? Como nós deixamos essa joia de lado? Aqui, irmãos, essa mulher transfigurada pelo prazer sexual ilícito, agindo como uma predadora caçando a sua presa. Ela fica espreita, usando toda a sua arte de caça para pegar aqueles que estão com a mente vazias da palavra de Deus. É como aqueles animais, irmãos, que estão num lugar seguro, mas precisam sair para saciar sua sede, indo à beira do lago. A necessidade de saciar sua sede faz com que o animal arrisque sua vida até o lago. Mas o que está escondido na fonte dos desejos? O animal está lá, ele quer tomar água, ele quer beber água, mas debaixo da água tem um grande predador. E se tiver escuro, se não tiver a lâmpada, ele vai entrar, e aquela ânsia do prazer de beber água, o que vai acontecer? Você já viu isso nos filmes da África? O que acontece? Vai ser pego. Vai ser pego, de jeitinho. E essa mulher aqui é transfigurada pelo prazer sexual. Aí, Salomão, o sábio, está dizendo: meu filho, ó, cuidado com isso. Olha, irmãos, que predador sagaz, né? E a escuridão da noite não dá, irmão, para discernir coisa nenhuma. Por isso que esse mesmo livro diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Por quê? Porque não teve percepção, discernimento. Quem está ali debaixo daquela água tão saborosa, que vai saciar, que vai me dar prazer? É isso, queridos irmãos. Como nós precisamos da palavra de Deus, irmãos. Faz um teste. Eu não queria que nem você fizesse esse teste. Eu quero que você não faça esse teste. Mas, irmão, se for possível, que se algum dia você se deparar com esse teste, fique longe da palavra de Deus um dia inteiro. Você vê como que é a sua vida. Mas a sua vida fica um vazio. Parece que você fica ansioso. Parece que você fica sem norte. Fica. Não tem jeito, irmão, porque ela é o guia, ela nos instrui, a palavra de Deus. Eu queria fazer aqui rápida aplicação para nós, irmão. Este texto nos ensina que o homem precisa de uma lâmpada fora dele. Ele não nasce com essa lâmpada para instruir no seu caminho. Ele precisa de uma lâmpada para guiá-lo no caminho certo. Ninguém, mas ninguém, absolutamente ninguém, possui essa lâmpada, porque houve uma queda. Lá em Gênesis capítulo 3 houve uma queda. E essa luz, irmãos, está fora do alcance do homem. Só Deus pode dar. Só Deus pode abrir os olhos da pessoa. Só Deus pode fomentar um desejo na vida da pessoa. Irmãos, e eu sempre oro, estou falando assim, um testemunho pessoal. Eu sempre oro: ó Deus, não deixe eu perder o desejo de meditar na Tua palavra todo dia. Porque se eu perder isso, acabou. Acabou a minha vida espiritual e acabou meu ministério pastoral também. Acabou, se eu perder isso. E como, irmãos, os entretenimentos da vida, os problemas vão nos tirando disso. Como isso vai nos tirando, irmãos? Nós precisamos tomar cuidado. E esta passagem, irmãos, correlata de sabedoria. O Salmo 1 diz que o prazer do justo deve estar na sua lei. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E como nós lemos aqui no verso 105 do Salmo 119: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Leis do céu para a vida na terra. Não despreze essas leis do céu, porque ela vai te guiar, ela vai iluminar o seu caminho, vai trazer a sua vida, vai te fortalecer, Ela é como um alimento espiritual para a nossa vida. Irmão, não tem jeito. Você vê crentes desanimados na igreja, crentes
que são tomados pelas dificuldades é porque ele se afastou da palavra de Deus. Ele se afastou. Ele se afastou. E o afastamento não é assim de uma vez, vai se afastando com uma coisa, vai se afastando com outra. Hoje esse mundo moderno é tanto entretenimento, amados irmãos, é shopping lindo para ir, são sítios maravilhosos para passar final de semana. Eu não estou dizendo que não vá no sítio, né? Mas vá no sítio, mas leva a Bíblia, né? Ou lugarzinho bom para ler a Bíblia e orar. Não precisa ir no monte, não. Mas se quiser ir também, não estou dizendo que seja pecado. Né? É perigoso, né? Muito perigoso isso. Muito perigoso. Mas, irmão, tira um momento. Isso vai trazer, irmãos, uma iluminação na sua mente, vai te trazer, assim, um grande bálsamo para a sua vida espiritual. Estamos muito chafurdados no corre-corre da vida. Eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho que fazer aquilo outro. E nós esquecemos da palavra de Deus. É isso, irmão. Esta palavra de hoje é o nosso relacionamento com Deus de obediência. Esse aqui é o nosso relacionamento de obediência, a sua palavra. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Tá bom, irmãos?